Boa tarde, meus irmãos. Estamos na paz de Deus. Irmãos, eu venho fazendo vários vídeos, inclusive fiz sobre as ressurreições, sobre guardar o sábado, sobre o mistério dos espíritos e graças a Deus estamos tendo assim sucesso nos nossos vídeos, porque na verdade nós estamos levando a palavra de Deus, mais longe possível. Então, tudo que eu falar aqui dentro da Escritura Sagrada é real, é verdadeiro. Porque eu não tenho interesse de ganhar dinheiro, eu não tenho interesse de sucesso, nada. Só acho errado a maneira como os profetas, os pastores, levam os cristãos a palavra de Deus. Por exemplo, esse vídeo aqui mesmo que eu estou fazendo aqui, para quem não me conhece, sou do Gary Souza, conhecido como o homem da Bíblia, E se gostar aí, inscreva aí no canal aí do Gary Souza, De repente a gente consegue mais audiência para com as coisas de Deus. Então hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a lei da obra e a lei da graça. Muitas pessoas perguntam, nossa, nunca nem ouvi falar disso, existe isso? Sim, existe a lei da graça, A lei da graça, Jesus, ele trouxe para a terra quando ele veio, Que ele trouxe o batismo com o Espírito Santo. Jesus está lá na igreja de Filadélfia. Inclusive, ele atraía grandes multidões com suas pregações, profunda, E todo mundo parava para ouvi-lo. Quem não gostaria de ouvir Jesus falando, pregando, imagina, Mas a gente tem ele nos nossos corações e estamos aí lutando para que a palavra de Deus, e dos cristãos, cada vez mais e mais, elas se propagam. E sobre a lei das obras, é a lei de Moisés, é os 10 mandamentos. Que quando Jesus veio, a questão era provar, para as multidões, para o povo, que a lei das obras não estava valendo mais nada. Porque os fariseus, eles adotaram a lei das obras, que é a lei de Moisés, eles adotaram pelo seguinte, que dentro da lei das obras existia o dízimo. E o dízimo nada mais, nada menos era do que a corrupção que existia dentro da lei. Então essa corrupção, ela já estava atrapalhando o evangelho no mundo. Porque na época o evangelho era o hinduísmo, que as pessoas adoravam estátuas, adoravam imagens e vários deuses, Baal, Deus fogo, Deus sol, inclusive os reis adoravam esses deuses. E aí, como sabia que os 10 mandamentos eram de um Deus vivo, aí eles abraçaram os 10 mandamentos para que o Deus vivo, eles enganassem os povos com isso, porque os outros deuses já não estavam enganando mais nada. Então Moisés trouxe a lei para que salvasse a humanidade, mas na verdade isso não aconteceu, porque a lei de Moisés, ninguém se salvou. Os 10 mandamentos não salvou ninguém. Primeiro porque é quase impossível a pessoa guardar os 10 mandamentos. Agora, aí eles começaram a aproveitar o quê? Guardar o sábado, que aí a pessoa, guardando o sábado, se passava por uma pessoa de Deus, por um evangelho. E a pessoa que na época eles praticavam o judaísmo, era o nome da seita que existia. E praticando o evangelho, aí entrava o dízimo, que o dízimo estava nos 10 mandamentos. E com isso se tornou uma corrupção. Então quando o Davi dormiu
ele viu os países com grande corrupção, que na época está ali, né, tá ali no Atos dos Apóstolos 13:36, que Davi dorme e vê a corrupção. E como os 10 mandamentos, né, não estava salvando ninguém e era para cobrar o dízimo, né, inclusive ali está em Hebreus 7, versículos 5 e 8, né, que os filhos de Levi cobravam o dízimo, quem não pagava, eles tomavam na espada. Eles tomavam o dízimo do povo, dos irmãos, na marra. E através desses 10% do dízimo, os reis começaram a cobrar os impostos da época também. Se você não pagasse, você matava, queimava as fazendas, matava a família inteira, tomava tudo da pessoa, porque era a corrupção dentro dos 10 mandamentos. E na verdade, os 10 mandamentos veio para ver se consertar, porque quando Deus fez nós, Ele fez nós como primícias, né? Está lá em Tiago 1,18. Mas era para ser santo, filho de Deus igual ele, igual Jesus era. Mas porque o Adão entregou a salvação do mundo por uma fruta, para o diabo, aí o que era seus, os seus não receberam, né? Que está lá no João 1, João 1:13, que era seu e os seus não receberam. E o homem só recebeu está lá no 1, 4 e 5, que era a luz da vida, que era o fôlego do homem, a luz da vida do homem que resplandeceu nas trevas. Foi o que o homem recebeu. Mais nada, então por isso não teve salvação. Aí fala assim, que o verbo se fez carne, né? E aí implantou entre nós, mas todo aquele que foi feito pela vontade do varão não foi salvo. Só se tornou filho de Deus aquele que Deus, né, quis que ele se tornasse filho de Deus. Aí aquele se tornou filho de Deus, no caso Noé, Moisés, né, no caso o Elias, o rei Davi, o rei Salomão, os profetas. Então esses não receberam o Espírito da verdade. Mas como o homem é pecador, ele não pode receber o Espírito da verdade. Imagina se os 10 mandamentos iam salvar alguém. Tentou, mas não deu certo. Mas quando Jesus veio na terra, ele veio com a lei da graça. E a lei da graça, por batizar, que está lá em Marcos 16:16. Aquele que batizar será salvo, mas quem não batizar já é condenado. Está lá em Marcos 16:16. Mas Jesus trouxe o batismo. E no batismo, que João Batista batizou, ele trouxe o Espírito Santo, que aí a terra, mesmo tendo os pecadores, poderia receber. E sim, batizando esse Espírito Santo, poderia ser salvo, sim. Aí que entra o cristão. Aí, cristão é o quê? É você seguir a lei de Cristo, batizar, receber o Espírito Santo, seguir a lei de Cristo. E aí você é um cristão. E quem está na lei das obras, que é a lei dos 10 mandamentos, que virou pura corrupção, né? Está na lei dos fariseus. E os fariseus, eles conduziam a religião guardando os 10 mandamentos. Guarda certinho. Por quê? Você guardou o sábado, às vezes, os caras estavam até se prostituindo, mas fingia que estava guardando o sábado, então estava dentro da lei. E aí, na hora que ele guardava o sábado e seguia os 10 mandamentos, ele paga o dízimo certinho, corretamente. Esse era o interesse, essa era a corrupção. Então, a lei das obras, quando Jesus veio, falou, não, essa lei não. Falou para Paulo, vai lá, cobra o que o povo der com alegria no coração. Esquece esse negócio de dízimo. Isso aí já virou corrupção, acabou aí. Né? Então, quem quer ficar na lei das obras que está lá na igreja de Laodiceia, que fique. E quem quiser me seguir, que é a igreja de Filadélfia, que é a lei da graça, que me siga e se torne um cristão. Todos os cristãos vão para o céu. Né? Ainda fala assim, que lá ele acabou os 10 mandamentos, agora é o grande mandamento. Os 2 grandes mandamentos, que está lá em Mateus 22, 38 e 39, que fala amai-vos uns aos outros, como a ti mesmo, e amais Deus vivo, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua fé. Isso faz com que a pessoa, né, já vai para o céu,
batizando e guardando esses dois grandes mandamentos. E aí ele fala da lei de Moisés, ele fala assim, Jesus falava, ali no Atos dos Apóstolos 13:39, de que tudo pela lei de Moisés não pudestes ser justificado, quer dizer, não poderia ser salvo, justificar os pecados dele, né? Então, que tudo pela lei de Moisés não poderia ser justificado. Então está falando que não tem salvação na lei de Moisés, né? É só crer em Jesus Cristo que se torna um cristão e se salva, né? Então, a lei do 10 mandamentos é uma lei fraca, é uma lei dos fariseus, está escrito lá, ó, Hebreus 7, 18, 19, uma lei fraca, a lei dos fariseus, né? Aí, quando ele começou a pregar, a falar para as multidões sobre a lei da graça, os fariseus já começaram a perseguir, ele falou, agora vão tirar o sábado, agora vão tirar os 10 mandamentos, já está indo contra, já está falando que é os 2 mandamentos, que a pessoa tem que se batizar, nunca houve batismo, nada. Então esse cara aí, ele é um pervertido, ele está querendo acabar com a nossa religião, né? Vamos ter que arrumar um jeito de matar esse cara aí. E aí começou a perseguição, né? Aí quando Jesus está lá colhendo milho, né? Que ali na seara, ali Mateus 10, 12, né? 13, 14, 12, 1, ele está colhendo milho com os apóstolos dele, então já começou a perseguição ali, esse cara está colhendo milho. Aí quando chegou lá Mateus, né, 12, 13, 14, Jesus estava curando um paralítico um dia de sábado, falou, opa, esse cara tem que ser morto, e condenar, você vai ser morto, você não está guardando o sábado. Foi lá e denunciaram eles, e começou a perseguição ali, para que matasse ele, né? Então, aí ele, mas mesmo assim, Jesus continuou firme, traindo multidões e correndo dentro e falando, não, essa lei da obra, isso aí não pode existir mais. Vocês têm, quem segue a lei da obra é fariseu, não é cristão. Cristão é quem segue a lei de Cristo, a minha lei. E ali fala, ali no Atos dos Apóstolos 13:40, né, que tem profetas, né, pastores no caso, que enganam o crente, né? Eles enganam porque eles falam assim, nossa, você batiza e você segue os 10 mandamentos certinho, que você é um cristão. E na verdade, quando ele está mandando a instituição a ele crescer os 10 mandamentos, ele não está sendo cristão, ele está sendo fariseu. Irmãos, fiquem na paz de Deus. Aqui estamos nós, mais um vídeo. Amém.